Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre os conteúdos da nossa disciplina de Antropologia Jurídica. Então se trata agora de a gente estudar um pouquinho acerca dos conceitos e ideias que definem um pouco aquilo que a gente vai chamar de nascimento da antropologia. Então, de modo geral, nós temos logo no início aqui alguns conceitos que vão definir o que um projeto antropológico é. Primeira coisa importante, né? Existe uma construção de vários conceitos acerca do homem, né? Do ser humano. Então, de certa maneira, o que é muito importante vocês compreenderem? Por isso que nós temos tantos e tantos e tantos autores que vão tentar propor aí uma nova forma de se pensar o homem ou o ser humano presente nas várias áreas do planeta. Depois, a constituição de um saber pela observação, isso é muito importante. A ideia da observação participante, o envolvimento direto com as comunidades pesquisadas, com as tribos pesquisadas. Então, existe um envolvimento mais direto, e não apenas livresco ou bibliotecário. Então, o que isso significa dizer? Os pesquisadores não vão mais apenas aos livros, eles também vão ao encontro das experiências sociais nas quais essas pessoas estão presentes. Então, não se trata apenas de falar a partir de uma leitura, mas também a partir de uma observação. Depois, uma coisa muito importante, né? Essa ideia de uma recusa ou de um rompimento com o código cartesiano, né? Ou seja, acima de tudo, o código define uma experiência na qual deve-se estabelecer o princípio da identificação com o outro e o da recusa da identificação consigo mesmo. Ou seja, nesse sentido, o código cartesiano ele tenta propor a ideia de que, segundo Descartes, né, é preciso dividir para compreender melhor, é preciso começar do mais fácil para o mais difícil, assim vai indo. Mas antes, eu tenho que compreender o que significa isso não apenas do ponto de vista geral, mas também do ponto de vista particular. Ou seja, quando eu falo sobre cultura, eu posso falar muitas coisas, mas eu não posso definir uma resposta única. E esse é o problema, talvez, aqui do código cartesiano. Tá? Depois a adoção de um método de observação e análise, né? O método indutivo, que é o mais comum, né? Então essa ideia de que eu faço algumas experiências, eu faço alguns contatos com outras culturas e daí eu tiro algumas ideias gerais. Mas nem sempre essas ideias gerais são absolutas, e esse é o ponto mais importante. Então você vai ter aqui a presença do Rousseau, né, como um grande pensador da alteridade, tá bom? E um dos grandes precursores da antropologia clássica. Então nós temos aqui algumas ideias dele, né? Mas é muito importante compreender aquilo que o Lévi-Strauss fala acerca de Rousseau. Veja, no plano prático, né, ele escreve esse texto aqui, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, como um primeiro tratado de antropologia clássica, no qual se coloca o problema das relações entre natureza e cultura. Então, da onde nasce a desigualdade? Não é de uma condição natural, mas de uma condição cultural. Se constrói, se desenvolve uma ideia de desigualdade a partir da cultura, porque naturalmente os seres humanos são iguais. Essa é a primeira ideia importante. Depois, no plano teórico, né, quando ele escreve sobre o ensaio sobre a origem das línguas, a regra metódica segundo a qual, quando se quer estudar os homens, é preciso olhar em torno de si, mas para estudar o homem, importa que a vista alcance o mais longe possível, né? Impõe-se assim começar a observar as diferenças para descobrir então as propriedades que existem entre cada uma das culturas que existem no mundo. Então aqui nasce, né, de forma muito admirável, né, o objeto próprio da antropologia, né? Então isso é uma coisa muito interessante, perceber que não se trata de julgar ou de condenar a cultura do outro, se trata de compreender como ela funciona. Então, para entender o homem na sua maior amplitude, é necessário, então, acima de tudo, perceber que existe uma diversidade, né? E quanto mais longe eu puder ver, melhor. Então, o que seria essa regra metódica, segundo o texto aqui, né? Primeiro, preconiza o estudo dos homens mais distantes e dos mais próximos, eu mesmo e os outros. Mas é o princípio da alteridade, que consiste em identificar, acima de tudo, a identificação, reconhecer, né, aquilo que há de mais humano nos outros e de dizer, olha, ele não é igual a mim, mas mesmo assim eu devo respeitá-lo e compreendê-lo na sua cultura. Aqui também uma outra coisa muito importante, a partir de Laplatin, essa ideia é muito interessante. Quais são os dois motivos mais importantes do surgimento da antropologia científica? Primeiro, não se realiza uma distinção entre o saber científico e o saber filosófico. Estão amalgamados, estão juntos.
E segundo, não ocorre a separação entre o discurso antropológico e o discurso histórico, estão juntos, né? Então, o que nós temos que compreender aqui, acima de tudo, né? Que nós somos resultado de uma história, de uma época, e nós só podemos compreender a nossa época olhando o nosso momento agora, em comparação com o passado. O futuro é possível visualizá-lo, imaginá-lo, mas ele é sempre incerto. O que nós sabemos é aquilo que já aconteceu e aquilo que está acontecendo agora. E, querendo ou não, nós somos frutos dessa experiência histórica, antropológica, momentânea, né? Que é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, daqui a algum tempo, talvez 20 anos, não sei, olharemos para o passado e diremos, nossa, como foi possível que naquele momento a gente não pudesse compreender, não pudesse analisar do jeito que nós analisamos agora. Continuando aqui, então, um dos grandes pontos interessantes é que, querendo ou não, quando se pensa na antropologia lá no seu início, uma das características mais evidentes é o evolucionismo. Então, o evolucionismo está marcado por vários autores. Dentre eles, nós temos então aqui Augusto Comte, que é um dos primeiros autores que vai pensar sobre isso, tanto é que ele vai dizer, para se pensar a sociedade de uma maneira progressiva e evolutiva, nós temos que pensar que nós temos que sair do lado religioso, né, teológico, passarmos pelo metafísico e chegarmos finalmente no científico. Tá? Então a ideia de progresso era muito forte no século XIX, século XVIII e século XIX, no sentido de que o homem só vai sair da sua infância, da sua condição de criança, quando aceitar realmente que o estágio mais evoluído da raça humana acontecerá quando nós adotarmos a ciência como resposta única para tudo. Então, lá na Idade Média era a teologia. Aí, no final da Idade Moderna, a gente vai pensar exatamente a ideia do progresso através da ciência. Então, por isso vai ter tantas revoluções nesse período. Entretanto, nós temos que pensar que lá no tempo da Idade Média, talvez muitas vezes, a religião ofuscava a compreensão da realidade, assim como muitas vezes a ciência também pode ofuscar. E esse é o dilema muito sério que nós temos aí, ainda hoje, né, com relação a essas visões muito restritas sobre a realidade. Tá? Então, aqui nós temos o evolucionismo biológico, né, que vai justamente pensar essa dimensão de que Charles Darwin, né, Spencer é um cara que tenta pegar, por exemplo, né, vou voltar aqui bem rapidinho, né, Spencer é um cara que vai acreditar muito nessa ideia, muito forte, de que de fato uma sociedade evolui na medida em que os mais fortes vão evoluindo também, né, ou os mais adaptados, se formos aqui pensar a ideia muito forte da sociedade, né? Então, o desenvolvimento social vai depender essencialmente dessa capacidade de superação sucessiva, tá? Então, o Darwin, né? Todo mundo conhece muito bem, vai falar sobre a questão da evolução biológica, mas a questão é que ele está falando sobre animais. E muita gente vai pegar essas ideias do Darwin e vai tentar associar isso para o mundo social. Então, veja, existe uma diferença muito clara entre homens e natureza. Mas mais clara ainda e mais pesada ainda é a diferença entre homens e homens, seres humanos versus seres humanos. Esse é um problema muito sério aí também. Tá? Então, os grandes pensadores biológicos do evolucionismo biológico, é Lamarck e Charles Darwin. Então, segundo o Lamarck, essa é uma ideia muito interessante. A função cria o órgão. Então, querendo ou não, as necessidades ambientais levam muitas vezes o nosso corpo, ou os corpos dos animais, né, a evoluírem. Então, saírem de uma condição de atrofia para uma condição de desenvolvimento ou de hipertrofia. E, ao mesmo tempo, então, alguns outros órgãos acabam sendo inúteis nesse processo. Então, é uma necessidade muito própria do ambiente no qual o sujeito está colocado. Então, ele vai colocar aqui a situação dos morcegos, das girafas, né? Então, o ambiente no qual eles estão forçou-os a se adaptarem. Então, o ambiente ele é propício ou não para o desenvolvimento de uma habilidade do animal. Então, esse é um aspecto muito interessante em Lamarck. Em Darwin, a gente já conhece muito bem, né, a ideia da seleção natural, esse processo evolutivo, não é? Então, primeira coisa, a teoria de Darwin admite duas ordens de fatos: a existência de pequenas variações orgânicas que se verificam nos seres vivos em intervalos irregulares de tempo e que, pela lei da probabilidade, podem ser vantajosas para os indivíduos que as apresentam. Então, a adaptação, a capacidade da adaptabilidade. A diferença é que nós, seres humanos, podemos estar em qualquer lugar do planeta. Nós adaptamos o ambiente para nós. Essa é a diferença. Nós adaptamos o ambiente para nós. Nós criamos um ambiente virtual
talvez a palavra virtual não seja correta, nós criamos um ambiente propício, né, para nós, para que a gente possa sobreviver, né? No Polo Norte, os esquimós criam iglus, né? Nós aqui, por exemplo, diante do inverno, construímos então aquecedores, ou sei lá, instalamos ar-condicionados, adaptamos o ambiente para nós. E essa é a diferença com relação aos animais. Só que, entretanto, sempre se pega essa visão de Darwin para que a gente possa sobreviver, né? Então, luta pela vida entre os indivíduos, que se deve à tendência de cada espécie a multiplicar-se segundo uma progressão geométrica. O que é isso? Lembra? Né? 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 16. Essa é a progressão geométrica. 16, 16, 32, 32, 32, 64 e assim vai indo. Então essa é uma ideia da progressão geométrica, tá? Agora o evolucionismo antropológico, né, é bem importante destacar que é fundamental compreender que ele nasce porque ele existe justamente no final do século XIX um ambiente propício para isso. Muda o contexto socioeconômico, político, né? A Revolução Industrial faz toda uma revolução com relação a isso, tanto quanto o contexto geopolítico, né? Que é justamente o período de maior conquista das colônias, né? Então aí você vai ter também um processo de autonomia, de transformação, de revolução das colônias que começam a se tornar mais independentes do, eu diria, poder das metrópoles, certo? Se tornam mais independentes, ok? Desses autores todos aqui, o mais famoso é o Taylor, tá? É um cara muito importante porque é o cara que vai falar sobre essa questão de uma evolução, né? Social com base no evolucionismo, né? O mais famoso de todos eles é o Taylor, mais famoso, mais conhecido, porque ele propõe a ideia de que só se pode pensar uma evolução unilinear, uma única forma de evolução, né? Ok? Então essas são as ideias mais importantes que eu queria propor para vocês. E na próxima aula eu falo rapidamente sobre evolucionismo também. Um forte abraço para vocês e bons estudos!